quais aspectos da minha vida que precisam ser mudados. Olhando para 2022, você teve uma experiência de 360 dias. Sim. Eu acho que tem uma coisa que eu já me falo isso há mais tempo, né? É uma coisa que eu tenho que pensar como eu mudo isso. Que é assim, eu tenho uma certa dificuldade de falar algumas coisas que precisam ser ditas às vezes, sabe? Às vezes são coisas pequenas, tá? Mas eu tenho. Então, por exemplo, a Dadá, a Beth, trabalha lá em casa, é a babá do Noah. E ela é muito amorosa, ela faz tudo pelo Noah. E eu fico cheia de dedo pra falar alguma coisa que ela tem que parar de fazer. Se é uma coisa seríssima, é óbvio que eu vou falar, entendeu? Mas se é uma coisa que não é muito séria, mas me chamou a atenção, não é uma coisa grande, mas eu não falo. E isso eu tenho isso, que é uma coisa, eu não sei do agradar, eu não sei o que é exatamente. Se eu tô na TPM, é impressionante, a TPM me dá umas coisas boas. Uma das coisas boas é isso, porque eu sou mais direta em coisas assim, pequenininhas, sabe? Isso é uma coisa que eu tenho que melhorar. Só que ela se reflete também num outro comportamento, que é achar que o outro vai dizer... Por exemplo, o Guilherme, tá? O Guilherme, por exemplo, adora o tema... Meu parceiro, ele gosta do tema política e tal. E aí, às vezes, ele tá num ambiente e ele vai começar a falar e eu, achando que ele vai causar algum desagrado, começar, não fala disso, sabe? Então, eu vou podando ele. De ser quem ele é. Se ele quiser falar, ele que fale. O problema é dele, entendeu? Mas é, de novo, uma coisa de não criar um ambiente desagradável. Sabe? Eu não sei o que é que eu acho que vai acontecer se ocorrer um ambiente desagradável. Não vai acontecer nada. Mas eu preciso me convencer disso. Parece que na hora não é tão ao natural pra mim, seja falar alguma coisa que pode trazer um desconforto pra alguém, ou ver alguém fazendo isso e o outro se sentir desconfortável, caso aconteça. E tudo bem. Sabe? É uma coisa sutilzinha, assim, mas que ela me acompanha. Ela é sutil e me acompanha. Não, e é outra coisa. Ela te acompanha e ela parece ser sutil, mas ela acumula em várias coisas. Sim. Que tu for olhar para o teu ano, por exemplo, tu não falou exatamente aquilo que te incomodou, assumiu. O que a gente às vezes faz também. Assumir a responsabilidade 100% daquilo que aconteceu. Tem o lado positivo disso e tem o lado negativo. Que assim, tu sabe que aquela relação está terminando por um comportamento repetitivo do outro que tu não é capaz. Exatamente. Eu não sou capaz de tolerar. Então, eu teria que dizer assim, ó, esse comportamento eu não sou capaz de tolerar, tá me incomodando. 1, 2, 3, não gosto mais. Era a mesma coisa que dizer para a Beth. Esse comportamento teu, né? Não tá sendo possível eu tolerar. Ele é pequenininho, mas sabe, daqui a pouco vai. É poder dizer isso pra pessoa. É que nesse outro exemplo que tu tá dando, é isso. Eu tive que terminar uma relação, por exemplo, né, de trabalho. E na hora de terminar essa relação de trabalho, ao invés de eu ser completamente honesta e dizer, olha, eu não gostei de tais e tais atitudes tuas, assim como eu também reconheço as minhas atitudes de tais, que também foram negativas para essa relação, eu não fiz isso. Eu fiz o quê? Eu assumiu 100%. Eu assumi. E é de novo essa coisa. Mas tu vê que aconteceu vários acontecimentos no ano de 2022, que isso precisa ser transformado para tu não levar para 2023. Porque assim, parece coisas pequenas, e tu citou 3 momentos, três situações, né? Um com o teu parceiro, outro com a tua funcionária e outro com um parceiro de trabalho. Olha como se repete, né? Repete em 3 relações. Eu preciso olhar para isso. Por que para mim, fica ruim criar um desconforto no outro? Se esse desconforto pode levar a um crescimento meu e do outro. Ele vai entender por que não. Uhum. Né? Mas isso não seria a minha resposta dessa questão, mas aconteceu comigo há 1 semana atrás.
Então, eu fiz uma combinação com o fornecedor de um material. Te queria que ser o número 8, tá? Aí a pessoa me apresentou 3 projetos. 3 formatou 3 design para mim. Mas eu vou pagar 8. E os outros 7, ela fez coisas que eu já fazia. Eu disse, eu não preciso te contratar para fazer o mesmo que eu já estou fazendo, né? Tu falou? Falei. Eu acho isso máximo. Mas assim, ó. Não, mas deixa eu te falar. Falei porque eu me preparei. E assim, foi um pouco tenso para mim. Antes da reunião, eu disse, como é que eu vou falar? Eu escrevi em post-it, que eu escrevo muito em post-it, uns 2, 3 post-it para me preparar para falar assim, olha só, dos 8, tu me entregou 3. Né? Esses outros aqui, eu já faço. Mas mas pela quantidade de coisa que eu tenho, enfim, a pessoa digo, então nós temos que refazer o nosso contrato. Consegui dizer. Que bom. Mas não foi fácil, por a mesma situação, para não gerar desconforto. Só, gente, que se você tem esse mesmo comportamento que a Laura pontuou e eu também estou pontuando, o que vai acontecer? Repetição em 2023 se a gente não olhar para isso. E nisso, por exemplo, pode ser o que dificulta o teu projeto profissional. Tu nem sabe o efeito. Mas se é uma coisa que tu carrega há tanto tempo, certamente tem vários efeitos, né? Então é super importante. Às vezes a pessoa acha que é pequeno, mas é super importante. E o que eu diria é de começar a treinar em coisas simples. Entendeu? Porque eu percebi em mim. Às vezes com um cara estranho, né? Às vezes tu nem conhece a pessoa. E daí tu vai praticar. Com certeza. Não, e eu tenho isso com quem eu não conheço também. Entendeu? Não precisa ser alguém importante pra mim. Não. Não quero gerar desconforto pra ninguém. Desconforto, quando, na verdade, o desconforto pode ser providencial pra pessoa. Porque normalmente é a verdade, né? Não, nós vivemos essa experiência no final de semana. Não foi? Tipo assim, eu pedi um clericô e chegou o clericô, era com espumante. Chegou o clericô, não tinha borbulhas de espumante. Então era uma espumante choca. Aí é que tá. E aí eu, vou tomar isso que não tô gostando. Aí tomei, perguntei. E aí eu, mas... E aceitei que o cara disse que é. Quando eu deveria dizer assim, pois é, mas então tá choca, eu não vou beber esse troço. Eu não quis criar aquele desconforto. Então, daqui a pouco a gente começa a lembrar aqui, se dá conta que a gente agrada, às vezes, um ano inteiro, até estranhos, e engole sapos. E aí a gente quer um ano novo, mais feliz, mais leve, mas não tem como se eu não mudar essa pergunta. Quais aspectos da minha vida que precisam ser mudados?